Oi pessoal, Ami em mais um vídeo aqui pra vocês. Eu disse que eu ia trazer outro vídeo e eu trouxe usando a minha blusinha da Heartless, escrito os 5 Bs, que seriam Books before boys, because boys bring babies. Então, tem muito a ver essa frase com o vídeo de hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre My Mechanical Romance. É um livro. Sim, vocês ouviram certo, My Mechanical Romance. Não é um vídeo sobre My Chemical Romance. Eu amo a banda, inclusive, mas eu não tô aqui pra falar sobre eles hoje. O livro que eu vou falar, como eu já disse, My Mechanical Romance, que é um livro da Alexine Farrell Fowlmuth. O nome dela é complicado, então ele é muito novo, não tem nenhum ano. Ele foi publicado em maio de 2022 pela Holiday House, nos Estados Unidos. Ele é um livro, não vou dizer que é infanto-juvenil, tá? Mas eu diria que ele é um new adult, YA, na verdade. Ele tá transitando nesses dois gêneros aí. E uma curiosidade muito legal, gente. A Alexine, a autora, ela é um pouco famosa por outros livros que ela já escreveu. Só que não com o nome Alexine, mas com o pseudônimo Olivia Blake. Não sei se vocês conhecem, mas pelo menos estourou no BookTok gringo o Atlas Six, The Atlas Six. É um livro que estourou muito e ela também tem webtoons publicadas. Então, ela é versátil. Pelo que eu entendi quando eu fiz minhas pesquisas sobre quem é a Alexine, ela reserva o pseudônimo dela para livros com uma temática um pouco mais adulta. Então, esse livro, ele realmente tem um quê de infanto-juvenil. Mas eu acho que ele só tem esse quê porque agora a gente vai falar um pouco mais, vou resumir, muito resumido, tipo, real oficial, a história desse livro. É um livro que se passa durante, eu diria que ele é contemporâneo, nessa época de tecnologias e etc, tá? Então a gente tem dois protagonistas, que são dois adolescentes no final da adolescência, que é a Belle e o Theo. Esses dois protagonistas, eles estão no ensino médio, no último ano, que é o high school. Eles estão no senior year, que seria o terceiro ano aqui. Então eles estão nessa confusão de faculdade, o que eu vou fazer na minha vida. Eles estão passando por esse momento. Enquanto o Theo, ele é um adolescente, cara, mais popular da escola, um dos mais inteligentes, se não o mais inteligente da escola, lindo, capitão de vários times, do time de robótica, do time de futebol, super badalado, filho de pais ricos e mega importantes. O pai dele é o dono de uma empresa multitech, a mãe dele era, acho que, uma ex-modelo. Então, assim, ele tem dinheiro, ele é lindo, maravilhoso, popular, o supra-sumo do sonho, sabe? Corta pra Bel, que o pai dela trabalha tem uma construtora, e a mãe dela é enfermeira, se eu não me engano, de emergência, né? Ela tem dois irmãos, no caso. Os dois irmãos são mais velhos. Os pais dela acabaram de se separar. Tem acho que um ano só que os pais se separaram, então é bem recente. A Belle tá passando por um momento em que ela tá tentando entender o que aconteceu com a família dela, né? Todo esse conflito familiar da separação. E ela também tá tentando entender o que ela quer pro futuro dela. Porque aí é que entra, né? Quando a Belle vai estudar na escola do Theo, no último ano, a escola do Theo é incrível, maravilhosa, super, sabe? Top. Só tem filhos de pessoas importantes estudando, é muito cara também, porque é uma escola particular, então... Enfim, todas essas nuances aí de background. Quando ela vai estudar nessa escola, os dois irmãos dela, um entrou na faculdade por bolsa de esportes, porque ele era muito bom jogando também futebol, e o outro é mega inteligente e entrou pra fazer faculdade de medicina e acho que algo relacionado a computação também na faculdade, tipo, ele faz meio que duas faculdades, e naquelas escolas que são chamadas de Ivy League, que é tipo uma Harvard da vida, sabe? Só que o irmão dela, se não me engano, estuda na Dartmouth. Negócio assim. Ela tá meio tipo assim, estou no ensino médio, no último ano, né? Estou no último ano do ensino médio e ela tá ali completamente perdida. Mas é muito legal, porque a Belle, nessa perdição do que ela vai ser, do que ela quer ser, ela vai parar no time de robótica da escola. Gente, o que eu estou contando, até agora eu não dei nenhum spoiler, tá? Mas eu provavelmente vou dar muitos spoilers, porque eu, particularmente, não ligo pra spoiler e eu tô fazendo uma review, assim, geralzona. E esse livro, uma das grandes temáticas dele é o feminismo. Ele discute muito, ele debate muito sobre o lugar da mulher na área de mecânica, ciência e engenharia.
aqui a gente botaria num blocão de exatas, né? Eu comprei basicamente o livro pelo título, porque My Mechanical Romance fez pra mim uma correlação direta com My Chemical Romance. Enquanto um seria uma tradução de meu romance mecânico, o outro seria meu romance químico, sabe? A banda, no caso. A banda, o livro. Lá depois que eu parei pra ler melhor a sinopse, que eu entendi por que mechanical. Enfim, outra coisa que é muito interessante é que o livro, ele vai usar a Belle, né, essa menina, e o Theo, pra fazer a gente aprender e refletir sobre muitas coisas na vida. Primeiro porque a Belle, ela é uma menina que, além de estar passando por isso tudo, emocionalmente falando, ela é uma menina muito capaz, ela é uma menina muito autêntica. E ela veio de um background diferente do local que ela tá. Então, durante boa parte rola esse momento de escola rica com uma pessoa que não tem tanta grana assim, sabe? E a Belle é essa pessoa que não tem tanta grana assim. Então, ela veio de uma escola muito mais simples. Apesar dela ser muito capaz e ter conhecimento das coisas, ela não tem muito conhecimento técnico. Ela vem de uma escola que não tem nada disso. Então, quando ela entra no grupo de mecânica, ela não sabe mexer no software que eles usam. Ela tem muita capacidade pra construir coisas, porque o pai dela é construtor, então o pai dela tem bastante ferramenta, ensinou bastante coisa pra ela e pros irmãos. Então ela sabe lidar com tudo isso, mas ela não sabe mexer nos softwares, ela não sabe termos técnicos daquele universo. Então ela no início é bem deixada de lado pelo próprio time. E ela sofre muito, porque ela é constantemente desafiada a provar o potencial dela. Só que, cara, aí entra o grande boom desse livro. Além de discutir sobre o espaço da mulher na área de exatas e engenharia, mecânica e tecnologia no geral, ele é excelente porque discute várias outras coisas que giram em torno disso. Não só essa bandeira de mulher pode realmente estar em qualquer lugar que ela quiser, mas também fala um pouco sobre sororidade, sabe? Sobre mulheres se apoiando. Porque, vamos lá, quando a Belle entra no time de robótica, ela entra num time que tem uma menina. Na verdade, o time tem duas meninas. Tem uma amiga dela, da Belle, no caso, já tem uma amiga da Belle, só que ela não participa criando robôs, de fato. Ela participa do time sendo, entre aspas, a empresária, sabe? Social media do time. Ela planeja as coisas, ela cuida da agenda, ela posta coisinhas no Instagram, coisas assim. Vocês estão entendendo onde eu tô indo. E nós temos uma menina também no grupo. Essa outra menina, que já estava no grupo antes, ela de fato ajuda a fazer design, construir toda a parte. Ela é do time de robótica full time. Pausa aqui pra fazer essa observação, cara. O livro, ele tem muita representatividade. Muita. Tipo, o Theo, ele é uma pessoa de cor. Ele tem background judeu. Ele tem background de família mexicana. Corta pra Belle, que é a nossa protagonista. Ela também é uma pessoa de cor. Filipina, a família dela, a maioria. Então, assim, tem muita representatividade. Outra personagem feminina que tem no grupo de robótica, ela é uma menina que usa hijab. Tem personagens LGBT, então tem bastante representatividade de personagens, de pessoas, tipo, é vida real, sabe? E não é de um jeito forçado. Vai contar esse traço sobre aquele personagem e é isso, não vai seguir voltando naquilo dele toda hora. É genuína, fica bem natural, você não vê que, você não tem a sensação de que a autora escreveu pra ter cota, sabe? Porque se eu não botar um personagem do jeito X, vão reclamar que eu não sou inclusiva. Não, o livro é genuinamente assim. Agora, voltando pro que eu tava falando, que eu já nem lembro mais direito. Achei muito legal, e aí eu fui lendo. Primeiro que o livro é do Opov, eu já gostei muito, porque eu gosto de ter ideia do que se passa na cabeça do rapaz. Tipo, tá, beleza, que ela tá sentindo isso, sentindo aquilo, legal. E o cara, o que ele tá pensando? Porque que quando a menina fala ele tá olhando pra mim estranho, eu quero ver ele relatando que ele tá olhando estranho pra ela porque ele não consegue desviar o olhar, sabe? Eu gosto. Gente, desculpa, me empolguei até demais. E eu já vou alertar, cara. O livro começou pra mim bem chatinho. Porque eu comecei muito perdida o livro. Tipo assim, o início do livro é muito rápido. Acontece muito rápido. A gente tem uma rápida introdução de muitos personagens, no caso. Então a gente vê logo a Belle, a gente vê logo as amigas da Belle, a gente vê logo traços da bagunça que é a família dela, a gente vê o Theo de cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E sempre é aquele choque, né, quando você começa a ler um livro,
porque é muita informação e você tem que se acostumar com o universo. Então eu achei um pouco chato. Porque eu demorei a me afeiçoar um pouco no início. Principalmente porque eu já comecei meio preocupada. Porque quando começou o POV da menina, tava de boas, Bel e tal, legal. Chegou no POV do Theo, gente, que garoto chato. Desculpa. Vocês não estão entendendo a evolução de personagem que acontece com o Theo. O Theo começou aqueles garotos super chatos, os garotos insuportáveis de verdade. Eu no início tava assim, eu vou ter que aguentar esse garoto narrando? Quando eu vi que era do outro POV, gente, vocês não estão entendendo, eu me animei muito, porque eu gosto muito de dual POVs. Mas quando eu vi quem era a pessoa quem era o outro POV, o Theo, que ele era chato, insuportável, elitista, eu fiquei assim, eu vou ter que aguentar esse menino contando a história. Porque eu não vi futuro, não vi mudança pra ele. Só que aí, tudo muda conforme ele vai convivendo com a Bel. A Bel, ela é uma menina que não tem medo de questionar, então ela vai lá e responde ele mesmo. Teve uma hora, tem uma cena de uma festa na casa do Theo. Ela chega lá na festa com a amiga dela, o Theo pega alguma coisa de robótica pra mostrar pra ela, e aí ela vai falar, isso daqui não vai dar certo, e ela começa a explicar por que aquilo não daria certo, e aí ele fica super ofendido, porque ela fez isso na frente de vários outros integrantes do grupo de robótica, e ficou aquele clima super, assim, chato pra ele, porque ele não queria dar o braço a torcer, que ele tava errado. Ele simplesmente falou assim, tá, depois a gente fala sobre isso, pegou o tablet da mão da menina, que ele tava mostrando o desenho pra ela no tablet, e levou pra longe, largou ela lá, e ela ficou tipo... E aí teve uma hora que a amiga dela viu de longe, né, a interação dele super acalorada, porque ela realmente discutiu com ele, falando, não, eu sei o que eu tô falando, isso vai dar errado, não sei o que. A amiga dela chegou perto da Bel e falou assim, Bel, o que aconteceu? O que você fez pra ele? E a Bel literalmente respondeu, eu machuquei a masculinidade dele, eu acho. Gente, um beijo, Bel, rainha. É muito legal o livro, porque... além de questionar muito sobre realmente o lugar da mulher e etc., ele questiona de um jeito muito legal, sabe? Porque ele vai mostrando as situações e as conversas, a forma como os personagens pensam. Tem muita evolução de personagem, gente, vocês não estão entendendo. A Neelam, que a gente conhece e vê que ela é super injustiçada e destratada no grupo que ela faz parte de robótica, quando a Bel entra, você pensa, pronto, Girl Power, vão se juntar, vão derrubar esses garotos e vão ser os melhores. Não, a Neelam também despreza a Bel. A Neelam também duvida da Bel. A Neelam também questiona a Bel e assume que ela também, muitas das vezes, não tem capacidade pra fazer as coisas. E... lá na frente no livro, quando a gente vê uma conversa muito séria da Bel e da Neelam, a gente vê como realmente a Neelam, quando a Neelam abre o peito e expõe tudo que ela sentia e tudo que ela sente com a Bel, em relação a Bel e etc, e levanta os questionamentos que ela precisa levantar pra gente, também como leitor, refletir, acontece uma reflexão dupla, né, porque... quando a Neelam conversa com a Bel e expõe sobre a Bel ser realmente boa no que faz, mas ter tido muito mais sorte do que, de fato, ter brigado pra estar nos lugares em que a Neelam sempre brigou pra estar, a Neelam, ela fala isso pra Bel, convidando ela a refletir sobre tudo que ela sofre, tudo que já ouviu, e quando ela vai pros ambientes das competições de robótica, que a equipe existe pra participar, acontece uma reflexão dupla, porque além da Bel, a personagem, refletir sobre, você para e pensa também, né, o leitor. Então eu parei também pra refletir e pensar realmente no ambiente da mulher na ciência, sabe? Principalmente na área de robótica, que a gente tem mulheres, mas ainda assim eu vejo muitas poucas mulheres. A Neelam, ela fala, Bel, olha, se você se incomodou com aquele cara naquele dia na competição falando essa gracinha, saiba que isso é o mais leve que eu já ouvi. Eu tô a vida inteira brigando por um espaço, por reconhecimento, por respeito. Eu não tenho nada exatamente contra você, mas eu só quero te mostrar que você foi sortuda. Você entrou por sorte, porque de fato a Bel entrou por sorte no grupo de robótica. Ela não teve que... ela fez a audição de fato, mas enfim... não vou dar muito spoiler. O foco da Bel era chegar até o final do ano no ensino médio e depois ela via o que ela ia fazer da vida dela, se ela ia fazer alguma coisa da vida dela. Enfim, demora muito pro Theo e pra Bel ficarem juntos. Muito, 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 muito. Até lá você sofre bastante, porque tem vários momentos que
dá indícios de que vai acontecer alguma coisa. E não acontece. Então, até o primeiro beijo do casal, acontecem muitas coisas. Muitas coisas. Nossa, vários momentos que você fica, beija, é agora. Beija, bem agora, sabe? Tipo, bate. É só bater. Por que ela não bate? Será que ela sabe bater? beija. E não acontece. Tanto é que eu tive um troço quando eles finalmente se beijaram e o Theo vira pra ela e fala, me desculpa porque eu demorei. E aí ela beija ele e fala, não, eu demorei muito. Então, eu achei bem legal que eles realmente, depois que se envolveram, nossa, depois que se envolveram, o Theo já tinha melhorado bastante, porque a gente vai, né, ele vai narrando e você vai entendendo mais de onde vem várias coisas, e ele realmente vai mudando. Mas acho que o que sacramenta a mudança deles como pessoas no livro e realmente crescimento e evolução é quando eles se separam. Na época que a Bel e o Theo estavam separados, o Theo, ele percebeu que ele, se ele achava que ele era metido, chato, etc., ele percebeu que ele podia melhorar muito mais. Não só isso, mas pro Theo era tudo muito definitivo. Eu vou fazer isso para aquilo e etc. Ele era muito engessado nos planos que ele tinha de vida. Então acontece uma situação que ele precisa realmente falar, caraca, é verdade, minha vida não se resume a isso, a vida não se resume a isso. A Bel, ela também aprende muitas coisas. Ela aprende mais sobre si, sobre o que ela quer da vida dela, sobre esse aqui é realmente o espaço que eu gosto de estar em robótica, eu vou atrás disso, é isso que eu quero. Ela ganha segurança sobre as escolhas que ela tem que fazer na vida dela. E ela explora mais sobre quem ela é. Ela passa a dar nomes aos sentimentos que ela tá tendo. E passa a reconhecer melhor todos os momentos em que ela tá sendo desrespeitada por ser uma mulher naquela área. Vai além do estou escutando uma piadinha. Ela percebe que ela não tá sendo respeitada quando sequer o professor acha que ela vai ter uma dúvida. Ou para explicar alguma coisa pra ela. Ou quando explica de um jeito como se ela não estivesse entendendo nada daquilo dali. Mas vamos lá, gente. Não é um nada daquilo dali como se ela estivesse tendo uma mera dificuldade. É um nada daquilo ali como se ela não tivesse a capacidade intelectual para entender aquilo, tá? O que é completamente diferente de você, de fato, não ter entendido algo desde o início. É a pessoa te tratar como se você sequer pudesse entender aquilo. Como se aquilo, de fato, não fosse algo que você jamais fosse entender. Acontece uma coisa muito legal, porque mesmo quando o Theo e ela terminam, eles aprendem muito. Quando eles voltam, eles continuam aprendendo. O livro é muito legal, ele deixa um final bem interessante, porque houve um momento da história em que o Theo gostaria que ela fosse para a mesma universidade que ele. Ela acaba não indo para a mesma universidade que ele. O Theo sofre muito. A Bel, ela ganha muita consciência sobre o relacionamento deles dois. Eles continuam juntos durante um tempo. E aí, quando tá perto de ir pra universidade, ela fala assim, eu não sei se você vai querer terminar comigo. A gente não tem obrigação de continuar nada disso, mas a gente vai se falando e enquanto estiver rolando, funciona. E foi rolando durante toda a graduação deles. E o epílogo é muito fofo, porque mostra que do mesmo jeito que eles se conectaram e firmaram uma amizade bem mais forte, que foi através da robótica, o relacionamento deles continua tão forte. Então, tem uma cena de disputa de robôs no livro, muito, muito legal, em que a Bel é a, entre aspas, copilota dele na competição, porque ele era a pessoa que comandava o robô durante o Theo, né? Comandava o robozinho da equipe durante as brigas de robô. E a Bel, ela passou a ser a pessoa que ia ser a copilota dele. Então ela sempre ficava do lado dele, ajudando com as estratégias, os movimentos, observar os pontos fracos do robô inimigo, enfim. Ela era essa pessoa. Então rola uma reprise de um jeito bem diferente, porque no futuro a Nilam e a amizade delas cresce tanto que ela vai também pra uma outra equipe de robótica, numa outra universidade maior. Ela vive o sonho dela também de participar daquele universo do jeito que tem que ser. Então, o casal termina junto, mas não é aquele junto forçado. É um junto bem realista, de relacionamento à distância, de estudarem muito, sabe? Eu achei bem legal o livro. Ele, apesar de ser fictício, toda aquela história é muito real, sabe? Poderia ser muito a história de um casal que você vê na internet. Ou um casal de amigos seu. Então é bem, bem legal. Eu gosto muito do livro.
por causa disso e também por toda a representatividade que teve. Esse livro, ele até o momento não tem em português, então... E também não tem no Kindle Unlimited. Eu comprei o e-book numa promoção dessas da Amazon. De qualquer forma, depois que eu dei esse disclaimer sobre My Mechanical Romance, eu vou encerrar o vídeo. Sigam-me no Instagram. Eu costumo fazer uma mini resenha no meu Instagram. Tem um destaque no meu perfil. #bookstand, se eu não me engano. E sempre tem um link para a resenha do Scooby, que é um perfil onde eu traqueio as minhas leituras e cada passo delas. Então, vocês vão poder sempre entrar no meu perfil do Scooby e dar uma olhada no que eu tô lendo no momento e me ver surtando pelo que eu tô lendo no momento. Vocês estão entendendo, né? Então, vocês sempre vão ter o meu perfil do Scooby pra aproveitar. E lá no Scooby, eu sempre faço resenha das leituras. Então, sempre vai ter lá no Scooby, tipo, a leitura inteira, a resenha inteira do que eu achei daquele livro, de como eu gostei ou não daquilo. E, sim, gente, sempre tem resenha. Aqui no YouTube, né, vocês podiam comentar. Se vocês querem falar de que eu fale de algum livro específico, pode ser que eu vá ler ele, ou pode ser que eu já li esse livro. Então, comentem aqui qual é o próximo livro que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo, ou que eu lesse. Tem o Twitter também, né, gente? Vocês podem me ver lá, mais sem filtro do que eu geralmente sou. Tchau. Até o próximo vídeo. Do que vai ser, não sei, mas até o próximo. Tchau, tchau.